Então, após, né, a turma do TRE, após o curso ter terminado, aí surgiu mais outra dúvida, né, se seria continuar assistindo às aulas no presencial, no curso presencial, ou eu estudar em casa por conta própria. E aí eu preferi estudar em casa, né, e assim eu fiz um experimento, na verdade, né, não, eu vou experimentar. E a depender, né, eu continuo, eu volto para o presencial se eu conseguir, se eu achar que tá legal, que eu estou rendendo bem, eu continuo. Se não, eu volto para o presencial, mas com aquela ideia de continuar, né, o estudo. E assim eu fiz, né? Também já estava numa iminência do emprego que eu estava, do trabalho que eu estava, ficar desempregado, de ser demitido a qualquer momento, né? Então, até por redução de custos mesmo, sabe, eu preferi estudar em casa. E acho que naquela época ainda não tinha, né, uma cultura de videoaula, 2017, acho que eu não lembro, mas assim, depois eu percebi que ficou mais forte, né, as videoaulas, a plataforma, até a plataforma do Acerte melhorou bastante, Tornou mais né, uma de coisa em 2000, 2018, de fato. isso. Ah, e então fui estudando em casa, gostei, fui gostando do meu rendimento, fui estudando, né, direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, enfim. Fui fazendo um programa meio que assim, de acordo com minha necessidade e do que eu precisava, né, das matérias principais, que eu já sabia que se eu dominasse, faria uma grande diferença em qualquer concurso, né, que seria informática, português, direito constitucional, administrativo e raciocínio lógico. E fiquei focado nessas 5 matérias, né, estudando em casa. Mas assim, foi, eu sabia também que o processo seria demorado, assim, né? Eu coloquei minha cabeça que eu não poderia ter pressa, né? Eu sabia que ia levar aí em torno de 3 anos para eu dominar, para eu começar, para eu ficar mais tranquilo com os assuntos, né? Com os conteúdos, para dar conta que era muita coisa, né? Então fui com calma, fui estudando com calma. Aí tiveram alguns concursos que eu fiz, teve o da Polícia Civil, né? Teve eu fiz da Guarda Municipal de Salvador, né? E percebi que eu fui melhorando assim meu rendimento, né? Minhas colocações, né? Mas ainda estava sentindo falta de um plus, né? Estava sentindo falta de um trabalho mais realmente intenso, né? Porque ainda estava meio solto, estava absorvendo pouca coisa, né? Então comecei a ficar, poxa, preciso voltar para o presencial, né? Até para fixar mesmo, para ter realmente um entendimento mais efetivo, né? Que a aula com o professor dá, né? Eu acho que o estudo, a gente estudando de forma autodidata é bem complicado quando você não domina as técnicas, né, como você fala, do aprendizado eficiente, né, de ter inteligência emocional para se manter disposto, motivado e focado. Também quando você não conhece como planejar, como organizar, né, seus estudos, então você fica bem perdido, né. Então estava sentindo falta disso, né, até que eu fiquei desempregado ano passado, né, fui demitido, e teve o concurso de bolsas, né, de Natal, e justamente para concorrer a curso presencial. E aí eu fiz, graças a Deus consegui também, né, a bolsa. Fiquei muito feliz mesmo. Seria eternamente mais uma das coisas que eu seria eternamente agradecido a você, né, ter possibilitado essa bolsa. E fiquei muito motivado, isso me motivou bastante, né? Depois que eu recebi o resultado, eu recebi a ligação do Acert, né? Falando sobre a colocação, minha primeira colocação. E comecei, né, no curso presencial, super motivado, e eu, poxa, agora vai, né?
já estudei o que eu tinha que estudar por conta própria, assim, em casa, e agora com as aulas presenciais, vou fortalecer mais ainda. Eu acho que eu, né, pensei, poxa, quando eu terminar o curso presencial dessa vez, com certeza meu nível vai ter subido Qual foi o bastante. específico? Foi para o agente administrativo da PF. Ok. Até que veio a pandemia e interrompeu tudo, mas continuei, né? Como eu já estava no ritmo de estudar em casa, né? O que é que eu fazia? Eu trabalhava o dia todo, ia para academia. Então, assim, eu estudava, eu acordava mais cedo, estudava antes de ir para o trabalho, aí ia para o trabalho, voltava, né? Dava uma estudada, ia para academia, voltava da academia, estudava até a hora de dormir. Fiquei nessa rotina. Isso antes do curso presencial, né? Aham. Depois do curso presencial, comecei assistindo às aulas, aí foi interrompido pela pandemia e passei a estudar em casa de novo o dia todo. Passava, né, Passava, termine, finalize. passava o dia todo estudando, como tenho feito até hoje, assim. Tá. É exatamente aí que é o ponto que você vai compreender alguns aspectos que precisarão ser internalizados. Tá com papel e caneta aí, tá? Que Sim, precisarão sim. ser internalizados por você para que você consiga fazer esse processo de alavancagem. Primeiro ponto, o que vai lhe fazer ter produtividade é você saber planejar bem os estudos. O que vai lhe trazer performance é você saber fixar os conteúdos. É você saber consolidar os conteúdos. É você ter um processo de aprendizado eficaz. A gente está falando de duas coisas diferentes. Produtividade e performance são nomes que se parecem, mas não significam a mesma coisa. Produtividade está relacionada à velocidade da produção. É você produzir com qualidade, e aí está numa linha de administração, inclusive. Está ligado à linha lá do fator de produção. É a Sim, produção em si bruta com o fator de produção. Que o sim. fator pode ser o fator tempo, o fator pode ser quantidade de conteúdos, o fator pode ser quantidade de disciplinas, que seria o fator de produção estudantil. E performance tem a ver com o número de acertos de questões. Tem a ver com a quantidade de conteúdos que são efetivamente dominados por você. E é justamente aí que eu queria lhe pontuar e lhe recomendar o primeiro ponto. O que vai lhe fazer ter uma boa performance não é estudar presencial ou online. Isso independe. O presencial, o que ele vai lhe dar em verdade, é uma atmosfera para lhe dar motivação. Em verdade, o presencial ele tem uma influência direta no quarto elemento, no quarto pilar da jornada. Porque quando você vê outras pessoas iguais a você, outras pessoas na mesma atmosfera, outras pessoas com o mesmo objetivo, e você indo, e você conseguindo cada vez mais, você passa a entender que você está em um universo que não é só seu. E é por isso que eu resolvi fazer mentorias online. E vão ter pessoas cada vez mais que vão dizer o quanto elas vão se identificar com a sua história. É, Então, a partir do momento que você ouve uma mentoria, você também estará motivado. Você também entenderá é. que pessoas outras cometeram o mesmo erro que você. E se você continuar vendo cada vez mais, você vai visualizar que esse índice pode chegar entre 70% e 90%. Porque pensa comigo, essa questão de performance, de produtividade, ela é relativamente nova para os estudantes. É, verdade. Então, Totalmente novo. então, isso precisa estar muito claro. Isso está ligado inteiramente ao desempenho. Então, o primeiro ponto que eu queria lhe dizer, quem determina a sua aprovação, anote com a caneta mais brega que você tiver, é seu estudo ativo. Não é seu estudo passivo. Ou seja, não é o recebimento da informação,
é o processamento da informação. E o processamento da informação depende de você, não depende de mim. Quer ver? Acho que a qualidade, né? Exato. Qualidade Qualidade confere. da informação, qualidade da produção é performance. Velocidade é produtividade, qualidade é performance. Sim. Então, pode observar inúmeras vezes, eu sei que você é um estudante assíduo do Telegram. Às vezes eu mudo só o formato de fazer a pergunta e vocês se embolam. Mas por que vocês se embolam? Porque exatamente não está fixada a ideia. Quando você não fixa a ideia, um abraço. É exatamente o que eu estou falando aqui. Vamos lá, veja só. A gente está conversando e estruturando uma linha de performance e eu estou falando sobre pontos que são fundamentais na ampliação dessa performance. Então, eu estou conversando com você. Imagine que você estivesse de cabeça baixa e dizendo assim, ó, Alan, às 20 horas e 30 minutos, falou que produtividade é velocidade da produção. Falou ainda que performance é a qualidade da produção. E que esta performance ela vai ser aferida a partir da constatação do número de acertos de questões. O que você acabou de fazer foi uma ata. Você não vai aprender nada se fizer isso. Eu posso lhe assegurar. E eu desafio a você fazer esse teste. E a todos que estão me ouvindo fazer exatamente isso. Se fizer atas, sabe aquela colega ou colega da faculdade que todo mundo queria o caderno? Porque copiava tudo, exatamente tudo que o professor falava? Espirrou, copiou. Tossiu, copiou. Concorde comigo que essa pessoa é extremamente substituível por um gravador. Ou não é? Verdade. Porque quando você simplesmente registra uma informação, quando você simplesmente copia a informação, não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Você não está atuando de forma ativa. É por isso que a gente fala que assistir a aula simplesmente não resolve o problema. Aí muita gente confunde fazer um resumo com copiar a aula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bote na sua cabeça. Você tem que compreender o que está sendo dito. A compreensão vai levar ao processamento da informação. E esse processamento da informação é que vai lhe dar expertise. Então, por exemplo, hoje eu estava resolvendo uma questão, resolvi agora, postei agora há pouco no Telegram, e eu postei uma questão exatamente falando do quê? Falando sobre a possibilidade de sustação de processos em relação aos deputados e senadores. Só que o que eu fiz? Primeiro eu estabeleci o quê? Comandos centrais. O que são comandos centrais? Não tenha dúvida. Comandos centrais significa direcionamento de atenção. Quando eu falo assim, ó, vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos lá, venha comigo. Quando eu falo assim, ó, raciocínio lógico. O que é que vem na sua cabeça? Vamos juntos. Matemática, né? Fale o que vier na sua cabeça. Matemática. Quando eu falo especificamente em conjunção. Português. Quando eu falo em lógica proposicional e falo em disjunção. Verdadeiro ou falso, né? E verdadeiro ou falso, você vai estruturar em uma tabela. Tabela. Isso vai virar uma tabela o quê? Uma lógica. tabela. Sim, a tabela é verdade. Não é verdade? Mas vem aqui, quando eu falo conjunção, você falou português. Mas eu tinha feito uma indução inicial que eu lhe disse raciocínio lógico. Então, você precisa fazer uma concatenação da informação. Lembra daquela brincadeira que não sei se... Bom, na minha época chamavam de dica. Um falava no ouvido do outro e você tinha que dar a dica para o seu parceiro de jogo. Então, qual é a linha? Você tem que fazer uma soma das informações. Então, raciocínio lógico, conjunção,
Disjunção. Você está falando do quê? Verdadeiro e falso. Olha como a sua mente começou a trabalhar. Isso vai levar o quê? A tabela verdade. Você fez o quê? Você pensou. Sim. E é assim que você vai conseguir reter conteúdos.